Olá a todos, eu me chamo Gisela Ferreira e eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa em etnomatemática, que foi ela foi realizada no programa de Educação em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e a minha orientadora que me ajudou foi a Isabel Cristina Machado de Lara. As nossas pesquisas, então, elas se voltaram para a etnomatemática como possibilidade de método de ensino. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar de que modo a compreensão dos diferentes jogos de linguagem, então usados em distintas profissões, poderiam então ajudar na aprendizagem de estudantes do ensino médio para o uso do conceito de função. Então, foi bem específica para o conceito de função. Então, antes disso, a gente fez um estudo em relação a alguns termos importantes para a pesquisa, como cultura, etnomatemática, jogos de linguagem e diferentes usos da matemática, tendo, então, como enfoque principal a etnomatemática de D'Ambrosio e também os jogos de linguagem de Wittgenstein. A etnomatemática como método de ensino, nesta pesquisa, ela foi embasada na proposta pedagógica de Ferreira, onde se constitui de 3 etapas. A primeira etapa é a etnografia, a segunda etapa é a etnologia e a terceira etapa a validação. Onde a primeira etapa nesta pesquisa, ela foi a qual os estudantes saíram em busca da escolha dos profissionais para realizar essa entrevista com o profissional. Após isso, os estudantes criaram, então, estratégias de entrevista com o profissional escolhido pelo grupo, a fim, então, de verificar as semelhanças e elaborar uma apresentação. Então, os estudantes foram divididos em grupos, e a escolha do profissional que fazia uso de função foi o caminhoneiro, motorista de aplicativo, pedreiro e cabeleireira, desenvolvedor de sistema, cobrador de ônibus e auxiliar de cozinha. A terceira etapa foi a parte da validação, então onde os estudantes fizeram a relação entre o uso dos profissionais, de função pelos profissionais, e colocaram então em forma de apresentação da matemática acadêmica. Cada grupo elaborou um cartaz, onde então eles apresentam o uso de função por este profissional, e aqui eles reescrevem na linguagem da matemática acadêmica. Então fica bem apresentado em relação à lei de formação, em relação ao diagrama. Aqui também a parte de um grupo escolheu pedreiro e cabeleireira, e porque eles achavam que ambos faziam muito uso de função. Então, eles foram apresentando aqui o desenvolvedor de sistemas também, e também o cobrador de ônibus, e até mesmo um grupo escolheu o cozinheiro, na verdade era um auxiliar de cozinha, para mostrar então a relação de função. Olá, muito boa tarde a todos. Me chamo Luiz Thiago Osterberg, sou professor da Rede Municipal de Ensino de Gravataí, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E o que eu trago para vocês é um recorte da minha dissertação de mestrado, apresentado no programa de pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática da PUC-RS, sob orientação da professora doutora Isabel Cristina Machado de Lara. Esse trabalho teve o enfoque da etnomatemática como um método de ensino, cujo objetivo foi analisar como o reconhecimento de regras em diferentes formas de uso da matemática modificam o modo como estudantes do ensino médio compreendem conceitos matemáticos, tendo a etnomatemática como um método de ensino. Para isso, eu me utilizei de um referencial teórico baseado na teoria de Wittgenstein, principalmente na questão dos jogos de linguagem, das semelhanças de família e das regras. Também utilizei a etnomatemática, principalmente do ponto de vista de D'Ambrosio, mas também do Bill Barton, do Paul Gerdes, ou Gerdes, como queiram, e da Marcia Escher. Então a gente compreende que a matemática ela não é um produto de várias matemáticas, mas sim que existe uma matemática
e essa matemática está subdividida em diferentes jogos de linguagem. São linguagens matemáticas produzidas por diferentes formas de vida. Bom, a exemplo da colega Gisela, a minha proposta de ensino ela também é baseada na proposta do Ferreira, e ela é composta de 3 etapas. A primeira etapa, a percepção, ou etnografia, a segunda etapa, compreensão, ou etnologia, e a terceira etapa, a validação e socialização. A primeira etapa, a etapa da percepção, ela foi composta de 3 encontros, onde primeiramente eu explanei o projeto, apresentei a etnomatemática, em seguida apresentei alguns exemplos de saberes matemáticos utilizados por trabalhadores nas suas atividades laborais, trazendo esses saberes para dentro da sala de aula, encontrando semelhanças com a linguagem da matemática escolar. E também nessa etapa, os estudantes foram a campo para fazer a entrevista com os trabalhadores selecionados. Os estudantes se dividiram em grupos de 5 a 7 estudantes e selecionaram os seus entrevistados. Então, o primeiro grupo entrevistou um agricultor, o segundo grupo um pedreiro, o terceiro grupo um agricultor, o quarto grupo um agricultor que desenvolve a atividade de pedreiro e também vende histórias de eucalipto, o quinto grupo um marceneiro, o sexto grupo uma doméstica e o sétimo grupo um agricultor. Aqui vale lembrar que a agricultura nessa região é composta pela cultura do tabaco, e nem todos os estudantes, nem todos os grupos conseguiram cumprir todas as etapas da proposta de ensino. Então, o grupo 5, 6 e o 7 não produziram o relatório final, porque alguns deles desistiram ao longo do desenvolvimento desse projeto. A segunda etapa foi composta da compreensão. Ela teve a duração de 4 encontros, onde os estudantes puderam analisar os dados obtidos, né, nas entrevistas. Vale lembrar que sempre que necessário, os estudantes puderam retornar a campo e fazer novas entrevistas com os trabalhadores. Em seguida foi feita a compreensão das práticas realizadas, né, por esses trabalhadores, sempre buscando reconhecer os conceitos matemáticos empregados nessas atividades, percebendo assim semelhanças ou dissemelhanças nos modos de fazer, né, nas linguagens utilizadas por esses trabalhadores em relação aos saberes matemáticos, em relação à linguagem da matemática escolar, da matemática acadêmica. A terceira etapa, então, ela foi composta da validação e socialização, onde teve a duração de um encontro, onde os estudantes trouxeram os resultados obtidos, né, ao longo da proposta de ensino. Então, eles construíram um relatório em cima de uma situação empregada pelos trabalhadores. Então, nesse caso aqui, o grupo 1 trouxe um exemplo da venda de tabaco, onde o trabalhador ele perde um pouco na venda do tabaco por não conhecer bem os conceitos matemáticos. O segundo grupo trouxe um exemplo de uma construção da escada, onde eles tiraram esse exemplo de um livro didático, resolveram essa questão e levaram para um pedreiro para ver como ele construiria essa escada. Ele relatou que não saberia resolver ou construir essa escada utilizando a trigonometria, mas sim apenas cálculos básicos. O grupo 3 trouxe o exemplo de ver quantos pés de fumo cabem em 1 hectare de terra, e o grupo 4 ele trouxe o exemplo de uma venda de toras para serrarias da região. Então é uma prática bastante comum. Eles trouxeram então o exemplo de como seria feita pela matemática acadêmica e também do modo como esse agricultor vende essas toras. Fazendo um paralelo então às nossas duas pesquisas, a minha e da colega Gisela, a gente pôde tecer algumas considerações, né, tendo a etnomatemática como um método de ensino. Então, os estudantes puderam perceber a evidência de outras formas de matematizar, isso em relação às diferentes linguagens matemáticas utilizadas para um mesmo conceito matemático, a relação entre os jogos de linguagem, né, semelhanças e dissemelhanças entre esses jogos de linguagem, essas diferentes formas de matematizar,
o que viabiliza uma melhor compreensão de um conceito matemático. A interação entre os estudantes, professores, profissionais, né, entre os membros da comunidade escolar, a autonomia, a capacidade de interagir, de investigar, de trabalhar coletivamente, percepção de diferentes estratégias para a utilização de um mesmo conceito matemático, uma visão crítica da realidade em que vivem e também a valorização da cultura dos membros de diferentes formas de vida que estão presentes no ambiente sociocultural dos estudantes. Então essas foram algumas contribuições, né, nossas e também da etnomatemática como um método de ensino. Espero que a gente tenha colaborado. Uma boa tarde a todos.